quarta-feira chuvosa, um bom número aqui. Feliz por isso, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Nós somos bem-aventurados por estarmos na casa do Senhor. Amados, hoje é uma noite de ensino da palavra de Deus. Você pode dizer amém? Amém. O Espírito Santo diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, seguindo ensino de demônios. Verdade? Então nós somos bem-aventurados, porque nós estamos aqui para nos alimentar da sã doutrina, do alimento puro. Sã é saudável, do alimento saudável, como a pastora colocou aqui. Mas também Deus disse que nos últimos dias muitos não tolerariam esse alimento saudável. Muitos não suportariam ouvir a sã doutrina. Muitos não suportariam se alimentar. Deixa eu te explicar. Pensa numa criança que que ela cresceu recebendo todos os mimos, ou seja, toda a sua vontade era realizada. Então os pais, quando iam alimentar ela, ia dar uma verdura, ia dar uma fruta, ia dar um legume, ela rejeitava. E aí os pais: bom, você não quer comer isso? Então não come. Toma aqui então uma batata frita. Opa! Toma aqui então uma pipoca. Opa! Toma aqui um refrigerante. E aquela criança, ou seja, toda a vontade dela, ela era realizada. Tudo aquilo que ela não queria, os pais não davam simplesmente, para fazer aquela criança feliz, né? Para não ver aquela criança. Porém, aquela criança foi crescendo, foi começando a ter problemas de quê? Saúde. E aí os pais se tocaram que o problema tinha sido tanto tempo dando um alimento ruim para aquela criança. E aí eles se tocam e eles tentam começar a introduzir alimentos saudáveis. Aí eu te pergunto, vai ser fácil essa criança abrir a boca depois de ter sido tanto tempo mimada a comer um chuchu, comer uma abóbora, comer um brócolis? Difícil, não é verdade? Então, por que eu disse que nós somos bem-aventurados? Porque eu creio que você está feliz aí hoje de poder receber esse alimento saudável, que vai ser saúde para o teu espírito e para a tua alma nessa noite. Amém? E assim também são essas pessoas que um dia tiveram a oportunidade de se alimentar, porém elas rejeitavam algumas palavras que chamavam ela para o conserto, que mostrava a realidade da vida dela, o que ela estava vivendo. Elas rejeitavam e começavam a quê? Como diz na palavra, a juntar para si mestres, segundo a sua própria vontade. E aí o que acontece é que, em relação à sã doutrina, elas começam a abandonar. Apostatar da fé é abandonar, não abandono. Começam a abandonar o seu chamado, a sua missão para a qual Deus chamou ela. Você tem chamado? Quem tem chamado de Deus aqui? Quem tem buscado levar a sério esse chamado? Amém? É fácil seguir esse chamado, terminar, completar essa missão? Cada dia, não, deve ser uns 10, igual Daniel, né? Na cova dos leões. Mas muitos já abandonaram essa missão. Então o tema dessa noite é: mantenha-se na missão.
Mantenha-se focado. Mantenha-se firme na missão. E eu queria ler com você lá em Marcos, capítulo 1, versos 16 e 17. Como eu disse, nós vamos folhear aqui a Bíblia, né? Em alguns textos. Mas vamos começar por Marcos, capítulo 1. Fala para o seu irmão assim: haja o que houver. Não abra mão do seu chamado. Porque aquele que prometeu é fiel. Aleluia. Marcos capítulo 1, verso 16 e 17. Todos acharam? Digo amém. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais o quê? Pescadores de homens. Amém? Só até aqui por enquanto, você pode se assentar. Então, amados, é de suma importância essa palavra no meu entendimento, porque Deus nos chamou e Ele requer de nós seriedade. Ele requer de nós fervor espiritual para completar a nossa missão, para nos mantermos na nossa missão. Como eu falei, não é fácil cumprir cabalmente a nossa missão. Por isso nós estamos aqui, para nos fortalecermos, para ouvirmos a voz de Deus. Isso é tão importante que você faça isso também lá no seu quarto, na sua casa, porque ao abrir a Bíblia, Deus fala com você. Amém, Deus. Amém? Mas muitos, como eu falei, já estão abandonando. Por quê? Por quais motivos? Porque, fala para o seu irmão, a fornalha está quente, está esquentando. Cada dia está mais quente. Pensa lá em Sadraque, Mesaque e Abednego. Altas temperaturas, muita pressão, muita tensão. O inimigo querendo que você ajoelhe diante dele e adore ele. Verdade é essa, amados. E ele não está intimidado porque você anda com Bíblia debaixo do braço, não. Ele se intimidou com Sadraque, Mesaque e Abednego? Não. Mas muitos ali, de repente, iam dar uma baixadinha, uma agachadinha, né? Quando tocasse ali aquele som todo, chamando para adorar a imagem da besta. Então, altas temperaturas, muitos se frustram, muitos no meio da provação jogam a toalha, buscam um caminho mais fácil. Pastor Santo, qual que é o caminho mais fácil? Desistir. Muitos estão desistindo dos casamentos, porque é o caminho mais fácil. Muitos estão desistindo de uma educação eficaz dos seus filhos e entrega ele, né, à mercê de uma escola, de pessoas que você não conhece. Por quê? Porque é o caminho mais fácil. É muita pressão no dia a dia, é muito cansaço, outros se decepcionam, enfim. Não é fácil cumprir o nosso chamado. Por isso, amados, o discípulo, aquele que é chamado de Deus, que não é super-homem, o crente, ele só tem uma diferença do não crente, que é o sangue de Jesus que está sobre a vida dele, que o justifica diante de Deus. Uma obra que não foi ele que fez. Ele não é merecedor, não é verdade? Mas esse discípulo, ele percebe, ele discerne, ele sente que ele precisa estar motivado, encorajado, diariamente a buscar a face de Deus, a buscar estar avivado na presença de Deus, com vigor espiritual, com fervor espiritual.
Às vezes a gente sente um cansaço, mas vimos para a igreja porque nosso espírito está fortalecido, apesar do nosso corpo estar cansado, apesar do nosso físico estar cansado. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em desistir? Eu já pensei em jogar a toalha, falar, não dá mais para mim não. Inclusive em relação a esse ministério, irmão. Abre o meu coração nessa noite. Eu sei que cada um tem as suas lutas, né? Peço aos irmãos que orem por mim, pela minha família, mas graças a Deus o Espírito Santo tem renovado a minha fé, renovado as minhas forças, não é verdade? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso número 6. Hoje é um culto mais curto, né? Meio de semana. Eu quero correr um pouquinho, os irmãos me perdoem. Timóteo foi um grande homem de Deus, porém ele também precisou ser motivado por Paulo. Timóteo era discípulo de Paulo. Ele viu seu mestre na prisão em Roma para ser torturado e decapitado, né? Por Nero, e ele sentiu muito medo, ele sentiu desânimo, ele sentiu na pele que é essa pressão de ser perseguido pela causa do Senhor Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo, entendendo isso, manda uma carta, entendendo que o seu discípulo precisava se encorajar, ele diz, lá no capítulo 1 de 2 Timóteo, verso 6, ele diz, por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, ou seja, que desperte, que reavive. Pensa numa fogueira se apagando, então ele diz que você reavive. Glória a Deus. Peço que você combata esse desânimo, Timóteo. Combata o combate da fé, porque Deus não nos deu espírito de temor. Você que está aqui nessa noite, entenda isso. Você não está sozinho. Deus te deu o Espírito Santo. Aleluia. Não o espírito de medo e de covardia, mas de poder. Aleluia. Aleluia. Espírito de poder, amado. Você não pode andar na sua força. Entenda isso de uma vez por todas. Você desanima sim, você está vulnerável sim, mas você tem um Espírito Santo que te ajuda. Portanto, não te envergonhes. Muitos estão se envergonhando e jogando a toalha. Não, isso não é para mim. Tendo vergonha de Deus. Mas Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. Nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou. Olha aí o chamado, com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos do século, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei que em tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito. Então o apóstolo Paulo diz que Timóteo tinha que ficar firme, e ele dá argumentos que ele fala assim, não é por causa das nossas obras que a gente tem que ficar firme, não é por aquilo que a gente faz, mas é pelo que o Senhor Jesus já fez. Ele aboliu a morte e trouxe à luz vida e incorrupção pelo Evangelho. Ele te libertou e te salvou. Aleluia! Então, amados, Timóteo foi alguém que estava a ponto de desanimar e desistir, mas ele foi encorajado. E aqueles que estão se sentindo fracos nessa noite, seja encorajado pelo Espírito Santo e pela sua palavra em nome de Jesus. Se você entrou nessa
noite aqui pensando em jogar a toalha, saiba, amados, você não está sozinho. Deus te fortalece. Deus renova as suas forças. Aleluia. Quem mais eu posso dar como exemplo? O próprio evangelista Marcos. Esse evangelho que nós lemos, que foi um legado desse evangelista para nós, esse homem, ele já jogou a toalha, e a Bíblia mostra isso. Ele foi discípulo de Pedro e de Paulo. Pedro chega a chamar ele de meu filho. O evangelho de Marcos é o mais antigo dele, é a primeira biografia de Jesus. Tamanha importância é a primeira biografia de Jesus. Mateus e Lucas, que são os outros dois evangelhos sinóticos, se pegaram tudo de Marcos ali para escrever os seus evangelhos. E esse evangelista, ele foi discípulo de Pedro. Na verdade, os teólogos dizem que o evangelho de Marcos é Marcos anotando as pregações de Pedro, porque Marcos não era testemunha ocular de Jesus. Ele não foi um dos apóstolos de Jesus. Ele se converteu com a pregação de Pedro e andou com Pedro. E dizem que o evangelho de Marcos são anotações das pregações de Pedro, que viveu com Jesus e andou com Jesus. Mas esse homem, ele chegou um momento que ele desanimou. Onde está isso? Atos 15. Quando, você não precisa abrir, depois você lê. Quando Paulo e Barnabé estavam na sua segunda viagem missionária, Barnabé, tio de Marcos, que era João Marcos, chamado João Marcos, que é o nome do meu filho, houve uma discussão, porque Marcos abandonou o barco, não deu conta, pastor Sandro. E Paulo não gostou daquilo não, achou ele aquela atitude. Não era para ele ter feito aquilo, não era para ele ter abandonado. E Marcos volta para Jerusalém, para casa da sua mãe. Só que é isso que é tremendo. Marcos some por uns tempos e aparece lá em Colossenses, na prisão, com o apóstolo Paulo. E lá em Colossenses 4:10, eu vou abrir e ler para os irmãos. Mas nós temos que olhar para a Bíblia e ver que está tudo escrito aqui, que nós podemos nos ver aqui, nos achar nessa palavra. Paulo diz no verso 10 do capítulo 4 de Colossenses: Aristarco, que está preso comigo, os saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Então nós vemos Marcos se redimindo. Deus, ele está sempre pronto a renovar a tua fé, Marcos, a jogar por terra toda barreira, todo desânimo, toda frustração, toda decepção, levantar a tua cabeça, trocar as tuas vestes, aleluia, entrar na tua mente, no teu coração e fazer uma limpeza geral, te deixar novinho, aleluia, para você servir Ele, para você continuar no chamado firme, aleluia. Que exemplo tremendo, amado. E esse homem, ele deixa um legado tremendo, que é o seu evangelho, que é um dos evangelhos mais vibrantes. Mostra Jesus em ação, curando, exorcizando, expulsando demônios, ressuscitando mortos. Mostra Jesus em ação, curando paralítico. O que isso fala comigo e com você? Ele se redimiu para ser melhor. Aleluia. Ele falou: não, de agora em diante eu vou ser melhor. Amém. Eu vou estar mais fervoroso. Você mais fervoroso.
Eu vou estar mais apaixonado por Jesus. Quem é apaixonado é vibrante. Cachorro na rua, pegava para todo mundo, pegava para a planta, evangelizava todo mundo, orava pelos mortos. Pastor conta aqui, né, pastor Leonardo, ele conta que ele for orar. Ele, não sei se ele estava no início da conversão, mas ele conta que ele vai lá no cemitério, ora para o morto ressuscitar. O que é isso? Vibração, paixão por aquilo, pela missão que Deus te deu. Amado, isso é tão importante. O que é o chamado? É a minha missão, é o motivo pelo qual eu fui criado. É isso que dá sentido à nossa vida, amados. Quando Jesus chama Pedro e André, a Bíblia diz que eles eram pescadores. Imagina se Pedro fala: não, Senhor, esse negócio não é para mim não, pescar homem. Não, deixa eu ficar com os peixinhos aqui mesmo, peixe, comer, lançando a minha rede, lançando o meu anzol. Imagina, nós não estaríamos falando de Pedro hoje. E nós não estaríamos tendo Pedro hoje como um dos exemplos maiores de fé, de legado espiritual. Quem não gostaria de ser como Pedro? Chegar no final da carreira, também falar como Paulo: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Mas sabe como é que muitos estão hoje? Caramba, aposentei as luvas, não estou mais combatendo nada. Parei na metade do caminho. Quando eu voltar, vou voltar lá do zero. Se eu voltar, fé? Que fé? A fé está minguada. E aí chega no final da vida, pensando no que não fez, no que deixou de fazer. Hoje é a nossa oportunidade de consolidar, de falar: Senhor, eu estou firme, quero estar firme na tua presença. Me ajuda. Por que eu devo cumprir? Amados, olha Marcos. E Jesus lhe disse: vinde após mim. Vinde após mim. Foi quem te chamou. Foi Jesus que te chamou. Não foi o homem que te chamou, presbítero Luiz. Aleluia. Você está aí porque Deus te colocou aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória. Amados, foi Jesus que me chamou. Aleluia. A sua voz é inconfundível. Glória a Deus. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O seu olhar é irresistível, mas ele só falou: vinde após mim. Que tem poucas palavras, e a Bíblia diz que eles deixaram tudo. Aleluia. E o seguiram. Amados, quanta resistência tem no nosso coração nessa noite, na igreja de um modo geral, de ouvirmos a voz e obedecermos ao chamado. Que caia toda a resistência nessa noite. Quando estão dando desculpas para não obedecer, Pedro não resistiu, ele deixou tudo. Sabe o que é deixar tudo? Priorizar o reino de Deus. Eu tenho que abandonar o meu emprego, o meu trabalho, a minha família e seguir Jesus. Não. Tanto é que Jesus vai lá onde eles estavam, na atividade cotidiana deles, no trabalho deles. Sabe o que eu aprendo? Aonde você trabalha, aonde você estuda, é lá que você vai cumprir o teu chamado. É dentro da tua casa, no meio da tua família, que muitas vezes levanta com oposições. É lá que você vai cumprir o teu chamado. Louvado seja Deus. Muitos estão procrastinando. Mas fala para o seu irmão: ao mesmo tempo que Jesus chama, Ele te atrai à presença dele. Aleluia! É isso que faz a diferença. O chamado de Deus é eficaz. Ele nos atrai. Quando a Bíblia diz que Ele nos chamou, significa que Ele nos atraiu.
si, e nos fez agradáveis a si no amado. Permanecer na missão é ser achado nele, é ser achado em Jesus. Quando você olhar para si, olhar para o espelho da palavra e não se ver nele, corra para voltar aos seus caminhos. Corra e faça alguma coisa para voltar a ser achado nele. Glória a Deus. Louvado seja. Aleluia. Também Eliseu, quando foi chamado, o que ele fez? Na hora. Eli chamou ele na hora. Foi lá, despediu dos pais, voltou, queimou tudo e foi seguir o seu chamado. Então é Jesus que chama. A quem que ele chama? Quem era Pedro? Quem era André? Pessoas simples, pescadores. Pessoas simples. Jesus gosta de pessoas simples. O que significa pescador? Existe alguém que estuda para ser pescador? Existe faculdade de pesca? Alguém que, mas eu quero ser pescador quando eu crescer. Não desmerecendo quem seja, mas Jesus vai lá, Jesus vai para a costa, para a periferia, para a costa, buscar discípulos. Por que ele não foi lá no centro? Lá na Judéia, lá onde estavam os sábios, os sacerdotes. Não, deixa eu pegar um que já conhece a Torá, deixa eu pegar um que já está, servindo no templo, que vai ser melhor. Não, pescadores. Se eles eram pescadores, logo, eles só entendiam de peixe. Se eles só entendiam de peixe, logo, eles não sabiam se comunicar. Como que eles iam comunicar o Evangelho? Sabe o que se eu falar comigo com você? Você não tem desculpa, eu não tenho desculpa. Muitos estão dizendo, eu não sou capaz. Eu sou pequeno. Eu não... E vão, sabe, se escondendo, se limitando. E Jesus está falando, é com você que eu estou falando. Amém. Não se esconda. Aleluia. Aleluia. Não podemos dar desculpa, amados. Amós, deixa eu ler para você um texto tremendo. Talvez você esteja aqui e não seja um doutor da lei, assim como eu também não sou, mas eu amo a palavra de Deus, eu amo estudar a palavra de Deus. Amós 7, 14 e 15, o profeta dizendo, e respondeu Amós e disse a Amazias, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boeiro e cultivador de sicômoros, cuidava de gado, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo em Israel. Eu não sei a tua classe social, eu não sei até que série que você estudou, eu não sei se você é rico ou pobre. Jesus não quer saber disso. Sabe que Jesus quer pessoas disponíveis na mão dele, que deixam tudo para priorizar ele, para priorizar o seu reino. A humildade é a condição para servir, amados. Humildade. O próprio Jesus deu o exemplo, que a Bíblia diz que ele não veio para ser servido, mas para servir. E ele diz, vinde após mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus viveu a sua missão. Pedro viveu a sua missão. Eu e você precisamos viver a nossa missão. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos estão entendendo essa palavra? Aleluia. Deus quer pessoas disponíveis, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu já começo a terminar essa palavra, já vai dar ali 9 horas. Se você entrou nessa noite, amados, pensando em desistir, perguntando para Deus, Senhor, eu não estou entendendo nada, porque isso está acontecendo na minha vida, eu estou orando ao Senhor, estou buscando ao Senhor, e as coisas parecem que estão piorando, a fornalha parece que está acesa 7 vezes mais, o inimigo está tentando contra a minha vida,
eu estou a ponto de fazer uma besteira, eu estou decepcionado, eu estou frustrado, eu não estou me sentindo forte. É com você que Deus está falando nessa noite. Aleluia. É comigo que Deus falou. Glória a Deus. É comigo que Deus falou quando Ele me deu essa palavra. Mantenha-se firme, Glória a Deus. meu filho. Mantenha-se firme, minha filha. Glória a Deus, aleluia. Vá até o fim, eu estou contigo. Eu sou contigo. Glória a Deus. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. É uma palavra para os jovens. Para os jovens também, jovens da igreja. Eu, quando me converti, eu tinha o desejo de evangelizar. Não sabia como, mas eu sei que aquilo que estava no meu coração, aquele fervor que estava no meu coração é que me impelia a fazer. Então, muitas vezes, há uma dúvida na nossa cabeça: eu não sei como falar, eu não sei como evangelizar, eu não sei o que dizer, eu tenho vergonha. Amados, aquilo que Deus colocou no seu coração, a missão, o chamado, precisa ser mais forte. Precisa ser mais forte. Você não foi muito abençoado quando você encontrou Jesus? Você não deseja transbordar essas bênçãos para outros? Aleluia. Um dia isso foi forte em você, um dia isso foi forte em mim, mas agora é responsabilidade minha. Não pense muito no que você é, pense naquilo que Deus pode fazer de você. Glória a Deus. O apóstolo Pedro, amados, era um homem culto, mas foi um dos principais apóstolos. Deixou um legado. Marcos deixou um legado. Um jovem que um dia abandonou, mas Deus levantou. Deus, nessa noite, que você possa estar de pé nessa noite, vamos orar. Eu não sou de fazer apelo, amados, mas se você entendeu essa palavra nessa noite, se algo mexeu com o teu coração nessa noite, se você quer se firmar com Deus, se você quer se renovar na presença do Senhor, se você quer olhar só para Jesus e parar de olhar para as circunstâncias, se você quer parar de se decepcionar, de se frustrar, se você quer ter um propósito firme na tua vida de seguir o Senhor, eu queria orar por você. Vem aqui na frente, amados. Vamos orar. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Ele nos sustenta. Glórias ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Aleluia. Ministério de louvor, pode ir. Diante de Ti, abrimos os nossos corações diante de Ti. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe, conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. O Senhor sabe, Pai, que muitas vezes os nossos pensamentos são maus, são contrários, Pai, a uma vida de santidade. Nós muitas vezes nos iramos, muitas vezes pecamos, mentimos e vamos andando, vamos caminhando sem buscar o Senhor na nossa própria força, tentando resolver os nossos problemas da nossa maneira, administrando aquilo que o Senhor nos deu de uma forma relaxada, porque estamos cansados. Pai, renova as nossas forças nessa noite. A tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor, aleluia, não estão olhando para o homem, não estão olhando para ministérios, não estão preocupados com o futuro, mas estão olhando tão somente para os montes de onde vem o seu socorro. A Deus, é isso que diz a tua
palavra que o Senhor renovaria as forças do que está cansado, do que está desanimando. O Senhor ergue do monturo caído e os faz assentar no meio de príncipes, no meio dos príncipes do teu povo. Fortalece o teu povo, a tua igreja nessa noite, meu Pai. Esse é o nosso clamor. Não retire de nós o teu espírito, nem nos lance fora, Senhor, da tua presença. Que as tuas misericórdias, Senhor, possam, Senhor, serem novas em nossas vidas. Pai querido, Pai amado, Senhor, eu como ministro me coloco, Senhor, como o primeiro, principal pecador, Senhor, que carece da graça, que carece da força do teu Espírito, que carece de ser convencido para entender o teu propósito e para seguir firme nos propósitos do Senhor nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, faz a tua obra, abençoa o teu povo, meu Deus. Consola os corações. Mostra, Senhor, para o teu filho que ele é amado, que ele é muito amado, Senhor. Que o Senhor não está olhando para a condição social da vida dele, mas o Senhor o quer por inteiro, quer sem reservas. O Senhor quer fazer uma obra completa, aleluia. Xarabaçou, tecandarabaço. Em nome de Jesus, Pai. Tua palavra diz: jovens, sois fortes, tens vencido o maligno. Eu é que te sustento, eu é que te ajudo. Eu sou o Senhor da tua vida, aleluia. Sabe? Fortalece, Senhor, a tua filha, em nome de Jesus. Ajuda o teu povo, meu Deus. Deus, a seguir firme, a permanecer firme. Tira toda a ansiedade do coração, tudo aquilo que atrapalha, Senhor, todo pensamento suicida, todo pensamento, Senhor, de abortar a missão. Mas que sejamos fortalecidos nessa noite para a glória do teu nome, Senhor. A tua palavra é a verdade, nos santifica na tua verdade. Em nome de Jesus, Pai, eis-nos aqui, envia-nos a nós queremos ir na força do Senhor, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, glória.